Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras deputadas e senhores deputados. O Sr. Secretário abordou na sua alocução inicial o seguinte: afirmou que estava na altura de saber quem é que está do lado da população, cito, da ausência de solidariedade responsável, cito, e que este era o momento de defender a Madeira. Fim de citação. Mas eu relembro a sua consciência e a sua memória, provavelmente seletiva. Onde é que estava a sua consciência e a do Presidente Miguel Albuquerque quando o senhor retirou deste Parlamento, a 6 de fevereiro, a proposta de orçamento? Eu relembro, estas palavras são derivadas para si. É preferível arranjar um espelho, porque quando se vê o espelho tem que se lembrar disso. Portanto, não coloque na responsabilidade dos outros aquilo que foi a sua e do Presidente Miguel Albuquerque. Bom, este orçamento, infelizmente, há pouco falou-se que o modelo deste orçamento era a redução fiscal, mas infelizmente os vícios, a política despesista, a engorda, as mesmas políticas, o compadrio, o amiguismo, a cunha, continua, Sr. Secretário. E o senhor é o exemplo disso. E se quiser eu vou-lhe dar exemplos daqui a pouco. Vamos lá ver o seguinte. Ora, vamos lá ver o seguinte. E é importante a população da Madeira, os senhores riem-se da verdade, mas continuam a se rir. Vamos lá ver uma coisa. Apenas num dia de junho, e em 4 dias de julho, o seu governo, comandado pelo gastador-mor Miguel Albuquerque, nomeou 47 amigos. 47 técnicos especialistas. E sabe qual é a despesa total no ano? Mais de 2 milhões de euros. E os senhores vêm aqui dizer que acabou o despesismo, que agora vai ser a política do desagravamento fiscal. Está a doer. Os senhores são gastadores. E vamos ao cenário real. O cenário real são 72 mil madeirenses em risco de pobreza, 17 mil dos quais com reformas miseráveis. O preço do gás continua a engordar. Os seus amigos e os donos disto tudo, que o senhor não baixa o preço para favorecer os poderosos. 37 mil madeirenses, 37 em lista de espera para consulta. Dados objetivos do diretor clínico do hospital. Apenas 30 euros de aumento do complemento de pensão de reforma para os nossos velhinhos. E o senhor inscreve 4 milhões de euros para ajudar os reformados. E veja-se, e vamos aos pagamentos. 900 mil euros de um orçamento de 4 milhões. Ou seja, conclusão, para os seus amigos, o senhor, para as nomeações, o senhor gasta 2 milhões de euros. Mais precisamente 2 milhões e 100 mil euros. Mas para os reformados apenas paga 900 mil euros. Que exemplo dá com esta política gastadora à população da Madeira? Os senhores continuam a alimentar o despesismo, o compadrio e a cunha. Esta é a verdade. E há mais. Agora, senhor secretário, justifique esta situação. Justifique este exemplo de gastar 2 milhões em cunhas, em amigos, e apenas 900 mil euros para ajudar os nossos reformados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não encontro. Senhora Secretário, nós não sofremos por antecipação. Os senhores sofrem por antecipação. Os senhores, com o orçamento, o que fizeram foi um cálculo partidário. Pensaram na vossa barriga, no cálculo partidário, e ignoraram a população da Madeira. Ponto. Foi isso. Os senhores pensaram
na vossa barriga, no vosso umenguismo, e não aprovar um orçamento em fevereiro de 2020 e que tenham maioria nesta casa. Ponto final. E desse ato não vão se livrar. Boa. Demagogia. 2 milhões, ainda não acabou as nomeações, ainda vamos agora em julho. Quer apostar comigo como vai nomear mais? Tem mais técnicos especialistas para nomear e não há limite para técnicos especialistas. Enquanto os municípios têm limitações, e o senhor sabe disso. Mas, Crion, vamos lá ver o seguinte, e o senhor não satisfeito em gastar o dinheiro do contribuinte, aumentou cadeiras nos conselhos de administração. Quero que eu lhe relembre isso. Cesarame e a saúde, a PRAM recentemente. O senhor aumentou mais um vogal para a PRAM para gastar dinheiro e neste orçamento cria mais um tacho. Vai ser nomeado por si. A taxa é o tesoureiro do chefe da tesouraria do Governo Regional. Mais um amigo que o senhor vai colocar lá. Acha que eu estou a falar de cor para não falar dos observatórios que o senhor prevê aqui criar para juntar aos outros observatórios que não servem para nada, tirando aqueles que fazem um trabalho meritório. Portanto, o senhor vai continuar com o seu amigo Miguel Albuquerque a usar o dinheiro da população para cunhas. E o senhor sabe que o senhor é um especialista em cunhas. O senhor é um especialista em cunhas. Basta, e está aí acompanhado também do senhor secretário que disponibiliza o seu telefone para a cunha dos militantes do PSD. Está muito bem acompanhado. E o senhor é um especialista em cunhas. Olha, deixe-me acabar, se faz favor, que o ruído aqui deste lado é muito intenso. Deixe-me acabar. E veja, o senhor é tão especialista em cunhas que no despacho de acusação do Ministério Público, o senhor combinou com Pedro Calado empregar cônjuges e namoradas de amigos. O senhor é um especialista em cunhas. E desse retrato ninguém lhe tira. Leia, se faz favor. Os senhores deputados que leiam aqui o despacho de acusação do Ministério Público, que é um manual de ensinar a roubar do século XXI. É um manual de compadrio, é um manual de cunha. E os senhores, com essa verdade, não vão se livrar. Enquanto houver aqui provas nesta casa e estamos a usar o despacho do Ministério Público, e há mais, o senhor que revela aqui nesta casa quem é que andou a pagar as suas festas de aniversário. Por exemplo, já que falamos de demagogia, revele quem é que andou a pagar, as empresas que andou a pagar, está a rir-se, quem é que pagou as suas festas de aniversário. Era interessante que o senhor esclarecesse isto, tem a ver com dinheiro. Foi o seu dinheiro? Foi o dinheiro do governo? Ou foi o dinheiro das empresas que o senhor andou a ser servido? Escutou-se e é isto que tem que ser dito. E olha, senhor secretário, que a voz não nos doa, os senhores vão ser escrutinados e sujeitos a pena de filho até o limite. E este é o compromisso desta bancada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional das Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Ano após ano assistimos a este notório exercício de propaganda e ainda há pouco ouvíamos a sua bancada parlamentar, através do Sr. Deputado Baricio Araújo, a cantar ossanas à sua governação. A verdade é que, ano após ano, prometem-nos soluções que trarão mais qualidade de vida aos madeirenses. Mas continuamos a ser a região do país com maior taxa de risco de pobreza, resultante desta mesma governação que Vossas Excelências tanto falam. Mais de 72 mil pessoas em risco de pobreza. Mais de 72 mil pessoas. Destas, 17 mil são idosos com pensões e reformas miseráveis, Sr. Secretário. Miseráveis. Não trazem qualquer solução para o pesadelo terceiro-mundista das listas de espera, com 37 mil madeirenses a aguardar o seu lugar. Continuamos sem soluções para a imensa crise de habitação, onde, para comprar uma casa na região, aliás, comprar uma casa na região é um privilégio para poucos, porque com rendas a subirem para os 1.650 euros e com a venda da habitação a máximos históricos de mais de 3 mil euros por metro quadrado, é de facto cada vez mais um luxo viver nesta região. Continuam a assobiar para o lado quando poderiam garantir medidas que aliviassem o custo de vida acrescido das famílias. Cada vez que estas famílias vão ao supermercado, cada vez que estas famílias compram medicamentos, cada vez que estas famílias atestam o carro, cada vez que compram uma botija de gás, cada vez que têm de pagar as contas da eletricidade.
E Vossa Excelência falou no desagravamento fiscal. Desagravamento fiscal. E a verdade é que continuam a fazer tábua rasa da nossa autonomia fiscal. Apesar dos recordes de receita fiscal arrecadada que tantas vezes vem cá se vangloriar. Continuamos a pagar mais do que os açorianos em IRS e em sede de IVA. E eu tomo a responsabilidade de citá-lo quando ali estava para lhe dizer que este não é o momento de atacar a Madeira, Sr. Secretário. Este não é o momento de atacar a Madeira. Mas não posso deixar de salientar em particular esta intenção de redução da taxa reduzida do IVA, à qual nós aplaudimos necessariamente e por uma razão muito simples. Porque durante anos nós propusemos essa mesma redução nesta casa e Vossas Excelências chumbaram esta redução. Diz o Sr. Deputado Brice Araújo que foi o PSD. Então permitam-me que leia um pequeno excerto do diário desta casa, da discussão do último Orçamento Regional. Dizia o Sr. Secretário Regional Rogério Gouveia: o Sr. Deputado do JPP acha sinceramente que um ponto percentual do IVA nos produtos essenciais teria impacto na economia das famílias? Sinceramente, o Sr. Deputado acredita nisto? Honestamente. Fim de citação. Sr. Secretário Regional. É a circunstância, agora já não é o PSD, é você fantástico. Honestamente, Sr. Secretário, nós acreditamos que sim. E, pelos vistos, depois das críticas, depois dos atestados de incompetência que tentou passar à bancada do JPP, agora Vossa Excelência também acredita que sim e agora já faz bandeira desta proposta. Já dizia São Lucas que há mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. E nós aplaudimos esta sua clarividência. E termino, Sr. Presidente, porque também acreditamos que podemos ir mais longe para aliviar o sacrifício das famílias, nomeadamente no 6º escalão de IRS. Temos um pacote que cumpre com esse alívio. Temos um pacote que cumpre com a justiça social para a classe média, com a justiça fiscal também para a classe média. Medidas que cumprem com o justo apoio aos utentes, aos agricultores, aos pescadores, permitem a melhoria da qualidade de vida das famílias, permite também a redução das gorduras do governo, como Vossa Excelência referiu bem, com a renegociação das PPPs, Peço conclua, com extinção das sociedades de desenvolvimento, muitos milhões podem ser poupados. E termino já, Sr. Presidente, colocando-lhe uma questão muito direta. Para quando? E será desta, Sr. Secretário? Será desta? Será desta que irá dar razão ao JPP? Será desta que irá aceitar estas propostas? Ou teremos de esperar pela epifania do próximo orçamento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, da JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Vossa Excelência volta a mentir descaradamente no que concerne à taxa de risco de pobreza. Isto está-se a tornar um mau hábito seu. Ainda há dias atrás, em relação ao PRR, confundia investimento em curso com execução. Dizia que o PRR, com a execução, andava nos 65,59%, quando o seu próprio IDR afirma perentoriamente que a execução é 4,3%. Nós insistimos com esta questão, Vossa Excelência voltou a mentir. E hoje volta a mentir quando refere que a Madeira não é a região com a maior taxa de risco de pobreza. E nós temos a prova, Sr. Secretário. Está aqui o relatório. Nós temos a prova da sua má governação. E é neste relatório que diz aqui quais são as regiões com maior pobreza. E diz aqui, e eu passo a citar: além disso, os Açores e a Madeira foram as únicas regiões em que a taxa de pobreza aumentou no último ano. E qual é a taxa de pobreza? Nos Açores, 24,3%, na Madeira, 25,9%. É a maior. E não é só o relatório que diz, é o próprio Presidente do Governo Regional que assume estes valores. Em maio de 2024. É em relação a este relatório, Sr. Deputado. Quando diz que a taxa de risco de pobreza mais alta do país é normal. Quem disse isto foi o Presidente do Governo Regional. É normal que os madeirenses tenham 72 mil pessoas em risco de ficar pobres. Isto é impensável, Sr. Secretário. Isto é completamente absurdo. E mentir desta forma é política baixa, é falta de seriedade. E não contem connosco para este género de discussão política. Não contem connosco para despedir confiança a este governo. Nós jamais permitiremos que a mentira e a manipulação tenham caminho livre nesta casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário. Gostaria, para finalizar, de dizer muito claramente que estamos num momento oportuno para
discussão e aprovação deste documento, dizendo-lhe sempre que o senhor, que felizmente dorme descansado, que pelo facto de ter retirado desta casa, entre 6 e 9 de fevereiro, o orçamento, já podíamos ter ultrapassado esse martírio e, sobretudo, ter evitado que os senhores tenham pago à propaganda para lançar o medo e o terror na opinião pública. Tinha-se, pelo menos, poupado esse esforço, certamente deve ter custado muito dinheiro à região. Bom, mas este orçamento acaba de ser conjunto de remendos de panos novos, infelizmente em roupa velha. E quando a roupa está velha, mais tarde os remendos novos vão buscar o interior daquilo que é a verdadeira natureza deste orçamento. Disse o senhor secretário se este orçamento é um conjunto que vai na sequência daquilo que foi as intenções do programa de governo, um somatório de palavras, muitas delas jogadas ao vento e que não vêm consolidadas neste orçamento, nomeadamente aquilo que para nós é relevante, que é a redução do custo de vida. E é certo que passados quase 10 anos e depois de nós já termos concretizado nesta casa, sobretudo, Sr. Secretário, uma vez mais, a mão na consciência, em tempos de pandemia e em tempos em que os madeirenses estavam com uma inflação lá em cima e a viver numa região ultraperiférica. E os senhores recusaram, nesta casa, baixar um ponto percentual no IVA da taxa reduzida, dizendo que isso não ia trazer nada de bom à população. Dizendo, numa altura de crise, como é que é possível os senhores não terem essa sensibilidade social? E, sobretudo, aos madeirenses, vejam-se o seguinte, o impacto dessa redução de um ponto percentual, Sr. Secretário, e foi o Sr. Secretário a dizer-nos, na altura em que fomos ouvidos no orçamento, é de 6 milhões de euros. 6 milhões num orçamento de 2 mil milhões. E os senhores, por 6 milhões de euros, menos num orçamento de 2 milhões, deixaram os madeirenses na penúria durante 10 anos. Escravizaram os madeirenses, retiraram dinheiro dos madeirenses por 6 milhões de euros poupados ao orçamento. É isto que é a verdadeira natureza social. Não gostam de ouvir, mas isto é a verdade. Os senhores, por menos 6 milhões no orçamento, menos deixaram os madeirenses 10 anos com menos dinheiro no bolso. E estamos a falar de bens de primeira necessidade. Estamos a falar de bens, pão, carne, peixe, jornais e por aí adiante. Estamos a falar de bens de primeira necessidade. E vejam, com a gula de encher o cofre com mais 6 milhões, não desagravaram esse esforço aos madeirenses e aos porto-santenses. Esta é a verdade, Sr. Secretário. E o senhor vai ouvir isto, dia sim e dia não. E quando vamos consultar o último boletim de execução orçamental, de janeiro a maio, o seu governo, encheu o cofre com mais 64 milhões de receita. E depois não quer libertar 6 milhões mais cedo para sacudir e reduzir o esforço do madeirense. O senhor continua a retirar muito dinheiro do bolso dos madeirenses e a deixar os poderosos cada vez mais ricos e os madeirenses cada vez mais pobres. Aliás, este orçamento reduz naquilo que poderá ser uma síntese. O senhor secretário e o senhor presidente do governo continua a poupar o lobo e a sacrificar a ovelha. Esta é a síntese que pode ser feita. E vamos lá. Onde é que este orçamento, por exemplo, reduz o custo de vida dos madeirenses? Este orçamento continua a não regular o gás. E eu vou falar deste exemplo, porque os senhores aqui ficam enxameados quando se fala de gás. E, sobretudo, quando os madeirenses pagam mais 10 euros por uma garrafa de gás. Os senhores estão a comer e a deixar comer o bolso dos madeirenses à custa disso. E sabe qual é a receita?
Sabe qual é o esforço? Sabe qual é o montante que os madeirenses pagam a mais num ano na compra da botija de gás do que os açorianos? Mais 3,1 milhões de euros. E os senhores são responsáveis por essa factura e por essa quenga. Ou seja, as famílias e as empresas da Madeira estão a pagar mais caro o gás, mais 10 euros por garrafa, e isso agrava o custo de vida. O salário mínimo regional continua a ser menos 11 euros mensais do que açoriano. Menos 11 euros mensais. Continuamos a ter, com este orçamento, por isso o senhor secretário que está aqui do turismo foi afastado desse sector, porque estava a querer mexer no monopólio, estava a querer mexer na toca do lobo para não sacrificar, e para sacrificar a ovelha. Foi afastado, foi limpo desse rastro, dessa intenção. Continuamos a pagar os portos mais caros e os madeirenses e os porto-santenses e os empresários a pagarem comprovadamente, com papelinhos vossos e de outros estudos académicos, 18% mais caro um contentor do que os açorianos. E não se fica por aí. E os senhores fazem depois um esquema que eu diria alegadamente fraudulento. É que o senhor secretário, que foi afastado da toca do lobo, manda encomendar um estudo na ESO Esportes. E o que é que diz este estudo, senhor secretário? Lembrar-se-á que gastou perto de 70 mil euros só nesse estudo. Gastou, sim, senhor. Veja-se lá, esse estudo diz, e ninguém investiga esta coisa, esse estudo diz que os portos, a renda a pagar aos portos da região, as rendas a pagar, o montante da renda seria de quase 4 milhões de euros ao ano. E o que é que os senhores fazem? Depois de afastar o senhor secretário, como é óbvio, depois de afastar o senhor secretário da toca do lobo para continuar a sacrificar a ovelha. O que é que os senhores fazem? Fazem uma renda jeitozinha, uma pechincha, 475 mil euros por ano, para não castigar o lobo e para não enfurecer o lobo. Continuamos. Vamos continuar. Diligências para a concorrência e a liberdade. Os senhores não colocaram neste orçamento já os procedimentos para o ferro. Os senhores não colocaram neste orçamento os procedimentos necessários para trazer justiça aos porto-santenses e as diligências necessárias para cumprir aquilo que os senhores trouxeram no programa de governo, que é nomeadamente a substituição do barco do Porto Santo em janeiro. Foi promessa vossa há 10 anos e nem sequer neste programa de governo cumprido. E continua os porto-santenses sem garantias de pagar um preço por frete, um frete de mercadorias igualitário àquilo que paga o empresário madeirense. Agora eu pergunto o seguinte: aqueles que viabilizaram o programa de governo, que vejam pelos seus próprios olhos e confirmem, porque nós avisamos e vamos continuar a avisar que estes senhores não são de confiança e que estes senhores mentem, como já foi dado exemplos aqui, comprovadamente, porque vamos a outro exemplo de que estes senhores não desejam a redução do custo de vida. O Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, tem dito, e há peças, nomeadamente 21 de janeiro, a RTP Madeira podem confirmar, eu sei de cor, disse que já tinha pago, tinha gasto, tinha entregue 4 milhões de euros aos nossos reformados pensionistas. Mas isso não é verdade. Não pagou 4 milhões de euros. Os senhores escreveram neste orçamento, escreveram um reforço. 4 milhões, 5,5, pronto, mas nessa entrevista falou em 4 milhões. E quando vamos ver, mas vejamos mais uma mentira descarada. Os senhores mentem dia sim, dia não. Mais uma mentira. Quando vamos observar o relatório do PIDAR, por exemplo, só os pagamentos neste PIDAR aí, nem sequer está corrigido a verba de 4 milhões para 4,9 milhões. O relatório do PIDAR, nomeadamente de 2022, mostra, por exemplo, na altura que o senhor deu a entrevista, mostra que o montante que foi pago nesse ano
o montante. Estamos a falar de relatórios de execução. Não confundem projeção com execução, como foi dito há pouco pelo deputado Rafael. A execução do complemento de pensão de idosos em 2022 foi de apenas 1.700.000 euros. Não foi 400 milhões, como o senhor anda a dizer. Há uma diferença entre execução e projeção. Mas vamos agora a outra receita, que é o despesismo. Despesismo. A maior prova de que este governo tem os mesmos vícios e precisa de dar comer a bocas famintas, e há montes pés aí com pés descalços. Há montes pés descalços ainda para calçar. Porque há pouco eu falei que eram 47 especialistas, mas eu fui há pouco fazer as contas. Os senhores, já de ontem para hoje, já aumentaram mais 8, já são 55. Especialistas, 55, 2,5 milhões, 2 milhões e meio para os vossos amigos, e depois gastam apenas com os reformados num ano 1.700.000 ou 900.000, como vem aí nos pagamentos. Veja-se a garantia, o projeto social destes senhores. E mais, e não satisfeitos com o aumento do despesismo, ainda aumentaram as cadeiras do Conselho de Administração para os vossos amigos. Os senhores são uns despesistas, uns gastadores de dinheiro do povo. E os exemplos são provas inequívocas disso. E a prova inequívoca disso ainda vem que a torneira ainda não acabou nem vai acabar. Estes senhores não têm mão na nomeação política de amigos, porque não há limitações. E a outra situação da boicracia, digamos assim, da cunha do despesismo, é a criação deste orçamento do cargo de tesouro-chefe da tesouraria, que já não está na orgânica do governo, desde a Troika. E agora a Troika foi-se e vamos criar mais um tacho para um tesoureiro mor deste governo. Senhoras e senhores deputados, apesar da reestruturação de algumas secretarias em termos globais, não é feita qualquer reforma significativa da redução da despesa, como sempre se propôs JP. E não basta só reduzir uma secretaria. Os exemplos: aumentaram em 36% as despesas em aquisição de bens face a 2023, 19% na aquisição de serviços, um aumento global destas duas rubricas que dá 21%, precisamente naquilo onde o JBP se propôs cortar. Os senhores do serviço da dívida será 10 milhões mais baixo do que em 2023. E entre juros e encargos financeiros, o que constitui uma redução, é clara, 2,6% face a 2023, e entendemos que o esforço da redução do serviço da dívida deve ser mais expressivo em períodos de expansão económica para fazer face a eventuais períodos de recessão. Na saúde, é aquilo que nós sabemos, Sr. Secretário. Não se ria, é a verdade. 37 mil madeirenses à espera de uma consulta. 37 mil madeirenses. A sua receita, a receita sua, Sr. Secretário, foi entre 2015 e 2022. Dados oficiais foram buscados a tribunal porque os senhores estavam a esconder. Dados oficiais. Sabe quanto é que subiu? De 2015 para 2022, mais de 45%. Mais de 45%. 12% da população da Madeira está à espera de uma consulta. E essa população ainda não tem acesso à posição da lista de espera e quanto tempo vai aguardar. E mais, e vamos ver o PIDAR, Sr. Secretário, onde é que está a execução do PIDAR, das listas de espera, onde é que está do Programa de Recuperação de Cirurgia? Aliás, faço a pergunta ao Sr. Secretário para terminar, que a população também aguarda. Onde é que está, neste orçamento, ou neste PIDAR, a execução do Programa de Recuperação de Cirurgia juntamente com outro programa? É porque nós procuramos, não encontramos. Nós não sabemos qual é a execução. E a execução materializa, efetivamente, aquilo que é a vossa governação. Escutou o seu tempo. Senhores deputados, já termino. Este orçamento reduz-se àquilo que eu referi. São um conjunto de intenções, mas na prática continua os vícios do passado, as tendências do passado e os compadres do passado. Muito obrigado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hélio Sousa, do JPP. Vamos começar por votar o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Quem vota a favor? O plano de investimentos para 2024 foi aprovado com os votos do PSD e do CDS, abstenções do PS, do Chega e do PAN e votos contra do JPP e da Iniciativa Liberal. Vamos passar à votação do orçamento para 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem se sentar, senhores deputados. Quem vota a favor? O orçamento da região autónoma da Madeira foi aprovado na generalidade, com os votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS, do Chega e do PAN e votos contra do JPP e da Iniciativa Liberal. Senhoras e senhores deputados, está concluída a nossa sessão plenária. Às 15 horas segue-se o debate sectorial do orçamento e do plano de investimentos.